J-E-S-U-S, Jesus que nos fortalece. J-E-S-U-S, amigo fiel que nunca nos esquece. A paz do Senhor, crianças! Glória a Deus! Estou muito feliz de estarmos aqui em mais uma vez, em mais uma aula da nossa escola bíblica. Glória a Deus! Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês também estejam felizes, estejam assistindo a todas as aulas, estejam aprendendo e guardando no coraçãozinho tudo que está aprendendo sobre o nosso amigo, tá bom? E hoje estamos aqui para a lição de número 8. Quem conhece esse número aqui, repete aí comigo, lição de número 8. Isso mesmo, hoje é a lição de número 8. Tia, e qual é o título da lição de hoje? O amigo visita o templo. Vamos repetir aí comigo? O amigo visita o templo. O que será que a nossa história de hoje vai falar? Quem será que é esse amigo? Acho que você já sabe. O que ele foi fazer lá? Será que ele foi sozinho? Será que ele ainda era um bebezinho? Ou será que ele já estava grande? Tudo isso a gente vai descobrir depois que a gente falar com Jesus que está lá no céu, mas que está nos ouvindo agora, amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Jesus assim: Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela aula da escola hoje que a gente teve. Obrigada pelo alimento, obrigada pelo aquele passeio que a gente deu. Muito obrigada por eu ter acordado. Muito obrigada pela mamãe, o papai, a vovó, o titio, a titia, o primo, o amigo, o colega. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por mais esta aula. Nos ensina e que a gente possa crescer em sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá, que eu estou ansiosa para contar para vocês a história de hoje. Mas sempre a gente começa a nossa história com uma coisa muito importante, que é um versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, para a gente guardar em nosso coração. E o versículo para a gente guardar no coração hoje é esse daqui, ó. É a lição de número 8, e o versículo diz assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais de Jesus. Vamos lá? Repetir de novo? Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Esse versículo tá onde, tia? Deixa eu botar pertinho aqui. Tá no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 52. Vão lá depois, pegue com a mamãe, o papai, a vovó, o tio, a titia, o amigo, o colega, o primo e leiam lá na Bíblia de vocês, tá bom? Deixa eu falar rapidinho sobre esse versículo para vocês. Eu estava lendo e eu aprendi uma coisa muito boa, muito interessante que Jesus me ensinou através desse versículo que eu também já guardei no meu coração. Vocês estão vendo aqui em cima que tem umas fotos de uma plantinha. Essa plantinha primeiro ela começa muito pequenininha, uma sementinha de nada lá na terra. E aí essa sementinha vai crescendo, 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 crescendo até que ela se torna uma árvore. Vocês sabiam que aquelas árvores grandes que às vezes a gente vê por aí, ela um dia foi uma plantinha bem pequenininha como essa aqui? Sim, vocês sabiam que ela foi um dia uma sementinha bem pequenininha? E aí ela foi crescendo, 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 até que ela se tornou uma árvore muito grande. Com Jesus foi a mesma coisa. E lembra que Jesus nasceu lá onde os animaizinhos dormiam, ele foi colocado numa manjedoura, onde colocava palha para os animais e ele era apenas um bebezinho? Pois é, agora Jesus ele estava crescendo, sim, assim como vocês. Pergunta a mamãe de vocês assim: mamãe, que tamanho eu era? A mamãe vai dizer assim: ah, você era desse tamanho assim, ó, quando eu tava aqui dentro da barriga. Aí a barriga foi crescendo e você também, crescendo, crescendo, crescendo. Aí você saiu da barriga da mamãe como um bebezinho, igual Jesus. Aí foi crescendo, 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 aprendeu a andar, aprendeu a falar e agora tá aí desse tamanho que você. Sabia que Jesus também era assim igual você? Ele ficou do mesmo tamanho que você é hoje? Sim, Jesus ele cresceu também assim como você. E você? Cresça, mas aprendendo do Senhor, sendo obediente e a cada dia mais sabendo que Jesus ama muito você, tá bom? Vamos lá para a nossa historinha de hoje? Guarda esse versículo no coração de vocês. Cresçam, cresçam quando vocês crescerem. Não esqueçam de Jesus. Você tá pequenininho, tá aprendendo sobre Jesus? Que bom, glória a Deus. Você ama Jesus? Que coisa boa. Mas quando você tiver assim, ó, grandão, igual essa árvore que cresceu, igual o seu papai, a sua mamãe, não esquece de Jesus, tá bom?
Vamos lá para nossa história? Deixa eu colocar aqui no meu megafone. Bom, vocês lembram de Maria, de José, José e quem mais havia? E Jesus? Vocês lembram dessas 3 pessoas? Deixa eu colocar aqui assim, dá para todo mundo ver. Vocês lembram de José, de Maria e de Jesus? Lembram? Que bom, glória a Deus. Pois é, José e Maria eram pai de Jesus. Jesus, aquele bebezinho que nasceu e que ele foi levado ao templo, à casa de Deus, quando ainda era um bebezinho. Isso mesmo, Jesus. Pois é, Jesus estava crescendo e se tornou um menino, começou a andar, começou a falar, igual vocês, e ele se tornou um menino de 12 anos. Isso mesmo. Quando Jesus ele tinha 12 anos, os pais dele, José e Maria, eles foram mais uma vez ao templo, os 3 juntinhos, lá na casa de Deus. O templo também naquela época era chamada de Casa de Deus, isso mesmo. E aí eles foram lá ao templo, fazer o que no templo? Fazer o que na casa de Deus? Eles foram lá adorar a Jesus, a Deus, eles foram adorar a Deus. Isso mesmo, José, Maria e quem mais? E Jesus. Eles foram lá para adorar ao Senhor, cantar ao Senhor. E depois que o culto acabou, eles voltaram para ir para casa. E saiu Maria, saiu José e saiu Jesus. Ou eles acharam que Jesus também saiu. E aí José e Maria foram andando. Quando chegaram no meio do caminho, perto da casa dele já, estava anoitecendo, eles perguntaram um para o outro, cadê Jesus? Olharam para um lado, olharam para o outro, olharam para cima, para baixo, cadê Jesus? Maria, você não viu Jesus? Eu não vi não, José. Você não viu Jesus? Não, Maria, eu não vi Jesus. Vamos perguntar aos nossos parentes para ver onde eles sabem, para ver se eles sabem onde é que está Jesus. E aí eles foram até os parentes dele, vocês viram Jesus? A gente não está achando Jesus, Jesus sumiu. Cadê Jesus? Vocês viram Jesus? Ai, agora, cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles procuraram por vários dias a Jesus, mas não encontraram. Eles já estavam muito tristes, muito preocupados, porque Jesus tinha sumido. Cadê Jesus? Eles não achavam Jesus em lugar nenhum. Foi então que José e Maria decidiram voltar lá para o templo para procurar Jesus, para ver se Jesus tinha ficado por lá. E assim foi, José, Maria voltaram lá para o templo para procurar Jesus. Quando eles chegaram no templo, eles ficaram olhando assim, assustados, maravilhados com o que eles estavam vendo e ouvindo. Sim, eles estavam vendo Jesus conversando com pessoas muito sábias, muito inteligentes, que conheciam muito sobre Deus. É como se eles fossem os professores que ensinavam sobre Deus. E Jesus estava ensinando a esses homens que eram muito inteligentes. E esses homens ficavam assim, mas como você é tão pequeno, você sabe tanto sobre Deus? Como você sendo tão pequeno, tão novo assim, você conhece tanto, você é muito inteligente. Eu não entendo por que você é muito inteligente assim. E aí quando Maria e José ouviram, eles também ficaram, como Jesus é inteligente, meu Deus, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. E eles ficaram maravilhados com aquilo. E Jesus, sendo uma criança de 12 anos, estava ensinando a todas aquelas pessoas. Imagine, ele era muito inteligente, ele era muito sábio. Jesus ele estava crescendo em tamanho, e ele também estava crescendo em inteligência, em sabedoria. A cada dia mais, ele ficava mais sábio, ele ficava mais inteligente. Isso mesmo, crianças. E sabe o que eu acredito? Eu acredito que Jesus ele não ficava mais inteligente porque ele jogava mais, porque ele passava nas fases do jogo, na fase mais difícil que tem, mas porque ele buscava o Senhor, ele estudava, ele lia a palavra de Deus, ele lia a Bíblia, ele orava, ele falava com o Senhor e por isso ele cada dia mais ficava mais inteligente. E aí quando Maria e José viram Jesus lá no templo, Maria preocupada falou assim, Jesus, a gente estava preocupados procurando por você. E aí Jesus falou assim, vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai, lá no templo? Imagine,
Isso mesmo, olha que coisa maravilhosa, crianças. Assim como Jesus crescia em sabedoria e em tamanho, você também. Você está crescendo, mas cresça em sabedoria e no tamanho, tá bom? Mas aí vocês podem perguntar, tia, como é que eu cresço em inteligência e em sabedoria? Eu não sei como é que eu faço isso. Eu vou pegar um monte de livro para ler? O que é ser sábio? O que é ser inteligente? E eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o que é a gente ser inteligente, tá bom? Inteligente, ser sábio, é a gente saber tomar as atitudes certas. Sim, atitudes, aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer que é certo. Isso é sabedoria. Sabe quando tem assim uma coisa errada e uma coisa certa para você fazer? Em vez de escolher a coisa errada, você escolhe a coisa certa. Quem faz isso é uma pessoa sábia. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês como a gente faz isso, tá bom? Sabe como a gente sabe quando alguém é sábio, quando alguém é inteligente ou não? Pelas atitudes que essa pessoa tem. Atitude, tia, sim, é o que a pessoa faz. Lembra que eu falei quando a gente tem o certo e o errado para escolher? A pessoa sabe, ela sempre escolhe a coisa certa para fazer. Pois é, quem não é sábio, quem não tem sabedoria, sempre vai escolher a coisa errada. Mas esquece que para tudo de errado que a gente fazer, ou tudo de certo, a gente sempre vai ter uma consequência. Como assim, tia? Tudo que eu fizer, depois eu vou ter alguma consequência. Vou dar um exemplo para vocês. Se a minha atitude é essa aqui, eu não faço as atividades da escola. Isso é uma atitude de uma pessoa sábia? Não, se a pessoa ela faz isso, se ela não estuda, se ela não faz as atividades do colégio, será que ela vai ter uma nota boa? Será que ela vai aprender? Não, ela não vai aprender. O que é que vai acontecer com ela então? Qual é a consequência que ela vai ter? Ela não vai aprender nada. Se ela não faz a atividade que a professora passa, ela não vai aprender. Só vai aprender se a gente estudar. Outra coisa, a atitude de alguém que não é sábio. Eu não leio a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de orar, não gosto de nada disso. Será que isso é bom? Isso é a atitude de alguém que é sábio? Não, e o que é que vai acontecer com essa pessoa que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de orar, que não gosta de estudar, que não gosta de fazer as atividades da escola dominical? O que é que vai acontecer com essa pessoa? Qual é a consequência que ela vai ter? Ela não vai aprender nada sobre Deus. As pessoas vão saber, vão conhecer sobre Jesus, a história de Jesus, como Jesus foi o tempo, mas ela não vai aprender nada. E se eu tiver essa atitude aqui, essa atitude, será que é de alguém que é sábio? Eu brigo com todo mundo, não quero saber de nada. Se chegar perto de mim, eu tô brigando. Será que é a atitude de alguém que é sábio? Ó o dedinho. Não, quem é sábio não briga com todo mundo. Briga? Não. E o que é que vai acontecer com essa pessoa que briga com todo mundo? Qual é a consequência que ela vai ter? Vocês acham que isso é bom? Vocês acham que isso é de alguém que é sábio, aprendeu com Jesus? Não. O que é que acontece com ela? Ninguém vai querer ficar perto dessa pessoa. Toda vez que alguém chega perto dela, ela quer brigar. Então, uma consequência, ninguém vai querer ficar perto dela. E se eu não obedecer aos meus pais? Será que isso é uma atitude de alguém que é sábio como Jesus é, inteligente como Jesus é? Ó o dedinho. Não, gente, isso não é uma atitude de alguém que é sábio. Isso é uma atitude de alguém que não é sábio, que não aprendeu com Jesus. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Qual é a consequência que ela vai ter? Ela vai ser castigada. Se desobedecer, o papai e a mamãe vai dar um castigo a essa pessoa, não vai? Já aconteceu isso com vocês? De desobedecer, de falar, fazer o contrário do que mamãe mandou. Mamãe mandou você ir lá arrumar os seus brinquedos, você foi lá e foi assistir. O que foi que mamãe fez? Vocês lembram? O que foi que papai fez? Então, para tudo que eu e você fizer, a gente vai ter uma consequência. E se a gente fizer as coisas boas, será que vai ter consequência ruim? Não. Se eu fizer as atividades da escola, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever sozinho. Imagine se eu tiver vontade de ler a Bíblia, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu orar todo dia, o que é que vai acontecer comigo? Aí eu vou aprender muito sobre Jesus, vou saber todas as histórias de Jesus. E se eu não brigar com ninguém, se eu for uma pessoa que gosta de dividir as coisas, eu vou ter muitos amigos, muitos amigos. E se eu obedecer ao meu pai, obedecer à minha mãe, obedecer à vovó, obedecer a tio, a professora, o que é que vai acontecer comigo? Qual é a consequência que eu vou ter? Eu não vou ser castigado, as pessoas vão me elogiar, vão dizer que eu sou uma pessoa nota 10, uma criança nota 10. Amém, crianças? Então sejam sábios como Jesus era, tomando a atitude sempre certa, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, guarde essa historinha no seu coração e assim como Jesus cresceu em tamanho, ele era pequeno, depois ele estava crescendo em tamanho, você também está crescendo. Lembra que ano passado você era bem pequenininho, agora você já está maior do que a mesa da sua casa? Então,
Você vai crescer um dia e vai se tornar maior que eu, maior que o papai, a mamãe, o professor, a professora. Mas não se esqueça, não cresça só no tamanho. Cresça também em sabedoria. Cresça tomando as atitudes certas, porque aí você vai ter consequências boas. Tudo que acontecer com você vai ser uma coisa boa, porque você fez a coisa certa. Amém? Cresçam também em Jesus. Não se esqueçam, quando vocês estiverem bem grandões, quando vocês estiverem com o seu carro, com a sua casa, não esqueçam de Jesus. Guardem sempre Jesus no seu coração, não importa o tamanho que você tiver. Até mesmo bem velhinho, não esqueça de Jesus, porque Ele te ama, Ele cuida de você com muito amor e carinho, tá bom? Um beijão no coração, guardem esta linha, tá bom? E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês!